Fala, meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário do INSS que assiste o INSS Explicado. Revisão da vida toda, tema em foco, mais pedido na última semana no canal, e a gente vem trazendo aqui uma série de vídeos mostrando para você aquilo que o aposentado e o pensionista têm pensado sobre as decisões do STF em primazia, sobre a decisão desse cara aí que está na tela, Luiz Roberto Barroso. E a gente vai hoje conhecer mais um depoimento de aposentado que está prejudicado com a revisão da vida toda. Então, sem mais delongas, você está no INSS Explicado, meu nome é Luan, e aqui a gente traz vídeos diários sobre os aposentados, pensionistas, idosos, beneficiários do INSS e mostra como você tem que lutar para conseguir os seus direitos, vídeos, tutoriais, informações, sempre de qualidade aqui no canal do seu interesse. Vamos lá, revisão da vida toda. Para aposentado, a revisão da vida toda é questão de justiça, diz Diógenes Paiva, que conta que aos 75 anos precisa fazer bicos para passar o mês. Perceba você, uma pessoa já aí na uma idade extremamente avançada, já batendo na média de expectativa de vida do brasileiro e ainda trabalhando por conta dessa injustiça. Previdência recorreu ao STF contra a proposta de revisão das aposentadorias, os embargos que a gente vai, com certeza, julgar aí no dia 28 de fevereiro, no máximo no dia 29, e vai, com certeza, sair vitorioso. A chamada revisão da vida toda pode aumentar a renda de aposentados que contribuíram com a Previdência antes de julho de 94. A data é utilizada pelo INSS como ponto de partida para o cálculo das aposentadorias. Ocorre que muitos aposentados tinham salários maiores antes deste período e se prejudicaram com a regra, prejuízo esse que para algumas situações alcança aí muito, mas muito dinheiro. A gente está falando de às vezes 3 ou 4 vezes mais o aumento da renda mensal inicial da aposentadoria. É o caso de Diógenes Viana, de 75 anos, que trabalhava com vendas e contribuiu com a Previdência a partir de 1967. Aposentado em 2013, ele ressalta que o INSS não deu a opção para que escolhesse utilizar todo o seu período de contribuição. Por isso, em 2016, entrou com um processo pedindo a revisão da vida toda. Perceba que ele, lá em 67, tem aí um período grande até 94 de contribuições que podem ter sido contribuições de grande vulto. Isso acontece, não é a regra, mas acontece de você ter rendas maiores aí no seu início da vida contributiva e quando você vai chegando para o final, o valor de sua remuneração decair. Quando me aposentei em 2013, relata ele, tive a surpresa de que estavam considerados só de 94 para frente. Isso me deu uma perda muito grande. Eu estou ganhando menos da metade do que deveria ganhar. Eu acho que isso é injusto para quem trabalhou todo esse tempo. Meus salários melhores foram anteriores a 94. Em 2002, eu tinha um salário de R$ 7.500. Hoje eu ganho 2.000. Não tem condição de vida, afirma. Perceba você que ele realmente é uma daquelas pessoas que mais vai tirar proveito da revisão da vida toda. Segundo o aposentado, com a revisão o valor deve dobrar conforme a estimativa dos advogados. Além disso, os valores atrasados podem chegar até R$ 100.000. Uma grande ajuda para aquela pessoa que está aí necessitada e no fim da sua vida. Para ele, ter direito de utilizar todo o tempo de contribuição para fins de cálculo de aposentadoria é questão de justiça e é o que a gente bate na tecla aqui. Não é possível ignorar aí as contribuições anteriores a 94, porque muitas vezes elas são o fiel da balança para que haja um incremento significativo na aposentadoria. Ao portal, Diógenes conta que o valor recebido atualmente é inferior ao que recebia quando ainda trabalhava. Ele ressalta que tem enfrentado dificuldades para viver. Eu, sinceramente, tenho que fazer bicos, fazer consultoria, tentar ganhar algum troco para poder me sustentar, porque hoje em dia o remédio está caro, a alimentação está cara, procuro onde é mais barato e mesmo assim, chego no fim do mês eu tenho 10, 15 dias sem um tostão no bolso, pontua. E isso é a realidade da maioria dos brasileiros. Veja você que o contexto da aposentadoria, principalmente quando você é lesado na aposentadoria, quando você não utiliza aí as contribuições do período contributivo que você foi melhor remunerado, você tem um decréscimo. E além disso, você ainda tem outro decréscimo esse que é decorrente do não reajuste com a inflação da aposentadoria, principalmente daqueles que recebem mais do que o salário mínimo. E a gente vai deixar um vídeo
no final aqui linkado. No final desse vídeo, você assiste até o final, você vai ver um vídeo linkado falando sobre justamente esses reajustes. Reajustes que inclusive estão sendo questionados junto inclusive ao STF, porque eles são ditos inconstitucionais. Não é possível você ter reajuste de 3, 3,5% quando a inflação já está aí no acumulado do ano de 10%. Isso é muito complicado, porque isso não garante o valor real, isso vai contra o princípio do direito previdenciário de permanência do valor real, do poder de compra. Então, quando a gente estuda direito previdenciário, no papel, a gente tem uma realidade muito sustentável para o sistema previdenciário, onde os beneficiários eles são acolhidos pela Previdência, eles são segurados da Previdência e têm direitos perante a Previdência. Mas isso fica muito exposto de maneira negativa, de maneira contrária a tudo isso, quando a gente vai para a prática, quando a gente percebe que do momento da sua aposentadoria para 3, 4 anos depois, você está recebendo às vezes 40%, 35% menos do que o seu poder de compra à época da sua aposentadoria garantia. E isso fica ainda mais prejudicial para aqueles que estão acima do salário mínimo. Porque, via de regra, a correção do salário mínimo, apesar de não ser a adequada, até porque, querendo ou não, o salário mínimo, segundo o Diese, deveria ser mais de R$6.000, ela busca ali atingir os patamares de regularização, pelo menos com a inflação. Então, você que vem recebendo salário mínimo, via de regra, você vai tendo aumentos de acordo com a inflação. Só que o salário mínimo, como definido hoje, ele não é o suficiente, obviamente, para sustentar uma família. Não é suficiente mesmo. Tá? Mas pelo menos os reajustes eles são minimamente adequados. Mas para quem recebe mais do que um salário mínimo, os reajustes são pífios, sempre divulgados a posteriori, sempre sem a ênfase devida e sempre muito pequenos se comparado à inflação. Julgamento. De acordo com o especialista em direito previdenciário, o Washington Barbosa, a revisão da vida toda possibilita que os valores que as pessoas contribuíram antes de julho de 97 possam ser considerados. Julho de 94, que foi erro da nossa equipe, tá? Possam ser considerados na sua média para definir o valor da sua aposentadoria. De maneira bem simples, seria a revisão da vida toda. Essas pessoas, para terem direito a isso, devem ter aposentados de 99 até 2019 e entrar com o devido processo a respeito. Lembrando que a revisão da vida toda é uma revisão exclusivamente judicial. O tema está em pauta de julgamento no STF para o próximo dia 28 de fevereiro, que certamente é um momento em que sairemos vitoriosos e essa discussão, que mais parece um filme de terror, acabará. A discussão gira em torno de um recurso do INSS que pede esclarecimento sobre a aplicação da decisão favorável à revisão, proferida pelo Supremo em 2022. Além disso, a autarquia aponta uma suposta irregularidade na tramitação do processo do STJ, tese que, se acatada pelos ministros do STF, pode devolver o processo para o STJ, e é justamente esse o ponto que a gente tem que atacar. A gente precisa acabar com os argumentos do Cristiano Zanin, que levantou essa tese em sede de embargo de declaração, acolhendo o pedido do INSS, que é um pedido meramente protelatório, e a gente vai, com certeza, enfrentar com veemência aí a questão do erro procedimental, suposto erro procedimental levantado pelo Zanin, que ataca toda a primazia do mérito. Tônia Galetti é advogada especialista em direito previdenciário e coordenadora do departamento jurídico do Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindinap. Ela defende uma avaliação objetiva da Corte para apenas modular os efeitos da decisão, que é o que a gente vem trazendo aqui no canal com bastante frequência. A modulação dos efeitos diz respeito às regras estabelecidas para a aplicação de uma decisão judicial, como a partir de quando e a quem se aplica. O mais relevante é a expectativa no próximo julgamento do dia 28, em que o Supremo, esperamos, finalize a modulação dos efeitos da decisão que deu o ganho da causa aos aposentados e não retroaja para que tenha um novo julgamento pelo STJ. Seria um contrassenso, porque a gente perde completamente a segurança jurídica nas decisões feitas pela Corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, defende Galetti. E é como eu disse, se houver a anulação do acórdão de 2022, a gente está de frente para um escárnio jurídico, a gente está de frente para uma coisa desastrosa que vai ruir as bases do judiciário brasileiro e que vai trazer muita insegurança jurídica para os demais processos, não somente para os processos previdenciários. Você teve no INSS Explicado, meu nome é Luan, a gente vai deixar linkado aqui um vídeo que fala sobre o reajuste dos valores aí relacionados aqueles que recebem mais do que o salário mínimo, e você vê
todo o contraste que isso vem trazendo e toda a dificuldade que isso vem trazendo para a população brasileira que não tem tido seus benefícios reajustados de acordo com a inflação. A gente também vai deixar linkado aqui a playlist de revisão da vida toda, que se você maratonar a playlist, você vai ter conhecimento pleno aí de tudo que se trata a revisão da vida toda e todas as nuances, inclusive com vários vídeos falando sobre as expectativas para o julgamento do dia 28 e 29. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e eu te espero no próximo vídeo.